O casamento entre primos é pecado? O tema do namoro e casamento entre primos gera muitas discussões, tanto dentro das comunidades cristãs quanto na sociedade em geral. Muitas pessoas, ao ouvir sobre esse assunto, se questionam: é pecado namorar ou casar com um primo? Para entender melhor essa questão, precisamos recorrer aos ensinamentos da Bíblia, analisando o que ela diz sobre o casamento, a família e a consanguinidade. Neste texto, exploraremos essas questões à luz das Escrituras, desafiando mitos e oferecendo uma perspectiva equilibrada sobre esse assunto controverso. Então já deixa seu like, curte, comente e compartilha, pois é muito importante para o engajamento, para que o YouTube distribua nossos vídeos para mais pessoas. Então vamos falar sobre esse assunto, o que a Bíblia diz sobre o casamento. A Bíblia aborda o casamento de maneira clara e direta. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, lemos: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Este versículo estabelece o princípio fundamental de que o casamento é uma união entre o homem e uma mulher. Além disso, a Bíblia fala da importância do amor, respeito, fidelidade e da proteção mútua no casamento, visto como aliança sagrada diante de Deus. Entretanto, quando se trata de consanguinidade, ou seja, da relação de parentesco entre os cônjuges, a Bíblia não fala explicitamente sobre a possibilidade de casamento entre primos. No entanto, podemos analisar princípios bíblicos e culturais que influenciaram a maneira como a sociedade e o casamento eram vistos nos tempos bíblicos. Primeiro, o casamento entre parentes na Bíblia. Em várias passagens do Antigo Testamento, temos e vemos que o casamento entre parentes próximos eram permitidos e até mesmo comuns. Por exemplo, Abraão casou-se com sua meia-irmã Sara, em Gênesis capítulo 20, versículo 12. Isaac, filho de Abraão, também casou-se com Rebeca, que era sua prima, em Gênesis capítulo 24, versículo 15. Esses casamentos entre familiares próximos eram aceitáveis na cultura daquela época e não eram considerados pecaminosos. No entanto, à medida que a população humana foi crescendo, a Bíblia passou a estabelecer leis mais claras sobre os limites do casamento entre parentes, especialmente para proteger a saúde genética da população e evitar práticas imorais. Em Levítico, capítulo 18, por exemplo, Deus estabelece uma série de proibições quanto a relacionamentos incestuosos. Esses versículos abordam relações entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhas, entre sogros e noras, entre outros. A proibição do casamento incestuoso. Embora o casamento entre primos não fosse proibido diretamente nas Escrituras, as leis em Levítico 18 proíbem explicitamente o casamento entre pessoas que mantêm certos laços de parentescos mais próximos, como irmãos, pais e filhos, tios e sobrinhas e assim por diante. Essa proibição tem o objetivo de preservar a integridade moral e social da comunidade israelita, além de proteger a saúde genética, como sabemos hoje. O versículo 6 de Levítico 18 diz: nenhum homem se aproximará de um parente próximo para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Esse princípio abrange diversas relações familiares, mas não menciona especificamente o casamento entre primos. Isso leva muitos estudiosos e líderes cristãos a acreditarem que, desde que não haja um grau de parentesco mais próximo, como irmãos ou pais e filhos, o casamento entre primos não é explicitamente proibido pela Bíblia. Vamos agora ver as considerações culturais e sociais. É importante lembrar que a cultura da Bíblia era muito diferente da nossa, especialmente em termos de normas sociais e familiares. Nos tempos bíblicos, os casamentos eram parentes próximos, eram muitas vezes necessários para garantir alianças familiares e proteger a continuidade da linhagem.
No entanto, com o passar dos séculos, as normas culturais e as leis civis mudaram. Muitas sociedades modernas, o casamento entre primos pode ser visto com cautela, especialmente devido a questões de genética e a percepção de que isso pode ser inapropriado ou imoral. Em algumas culturas e países, o casamento entre primos é amplamente aceito e não é considerado pecado. Em outras, ele é desencorajado ou até proibido por leis civis, com base em preocupações relacionadas à saúde genética e ao bem-estar social. Em muitos contextos ocidentais modernos, o casamento entre primos é ilegal, mas algumas pessoas ainda podem considerá-lo moralmente questionável, embora a Bíblia não faça uma condenação direta sobre esse assunto. O que Deus espera de nós, independentemente da questão específica sobre casamento entre primos, a Bíblia ensina que devemos agir com sabedoria e discernimento em todas as áreas da vida. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso nos lembra que ao tomar decisões importantes, como quem escolhe para nosso ser, nosso cônjuge, devemos buscar a orientação de Deus. O casamento, na visão cristã, é uma instituição sagrada que deve ser baseada em amor, respeito e compromisso diante de Deus. O relacionamento matrimonial deve refletir o amor de Cristo pela Igreja, caracterizando por um compromisso inquebrantável e altruísta, como está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Portanto, qualquer relacionamento que se baseie nesses princípios pode ser considerado saudável e abençoado, independentemente do grau de parentesco, desde que esteja em conformidade com as leis de Deus. Em resumo, a Bíblia não condena explicitamente o casamento entre primos, desde que o relacionamento não infrinja as leis da consanguinidade mais próximas, mencionadas em Levítico 18. No entanto, como em todas as dissensões importantes, é essencial que os cristãos busquem a orientação de Deus com sabedoria e discernimento para garantir que suas escolhas estejam em linha com os princípios de amor, respeito e santidade. O mais importante é que qualquer casamento ou namoro seja conduzido com a intenção de honrar a Deus e promover o bem-estar de todos os envolvidos. Então você observa aqui que é uma questão que depende muito de contexto, mas a Bíblia não condena diretamente o casamento entre primos. Ele condena casamento de parentesco mais próximo, pai e filho, tio e sobrinha, dentre outros. Porém, no caso, teve a questão de Abraão e Sarai, que no caso era meias-mães, eles eram meios irmãos, e também de Isaac, que no caso tudo isso foi antes da lei, que Deus lá fez a ordenação da lei proibindo esses relacionamentos incestuosos. Mas eu acredito pessoalmente que no caso de primos não seja algo tão incestuoso e tão próximo, até porque hoje em dia existem mais pessoas. Porém, se um primo se apaixonar pela prima, eu creio que estando no Evangelho e vivendo o estilo de vida que Jesus Cristo ensinou, ambos não estão em pecado. Estarão em pecado se estiverem fazendo a fornicação ou adultério, tudo isso. Mas o casamento mútuo com respeito, baseado nos princípios de Deus, ainda que seja primos, acredito que por a Bíblia não falar explicitamente, ela fala explicitamente no Velho Testamento, que é válido sim, sobre aqueles parentescos mais próximos, que a gente citou anteriormente. Mas esse tipo de parentesco não fala, então eu acredito que como ocorreu com Abraão e Sara, que era meu irmão, que era um parentesco ainda mais próximo, acredito que com primos não seja da mesma forma. Mas é uma questão pessoal, você que tire a sua conclusão. Inscreve-se no canal, ativa o sino de notificação para receber todos os novos conteúdos do nosso canal sobre o Evangelho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.